Regentes excelentes. Amigos regentes, estou de volta naquele treinamento que está te ajudando a utilizar com eficiência a agenda Regente Excelente. Estou na página 35. Pois muito bem, o que acontece aqui na página 35? Você vai precisar de prestar muita atenção agora. Se você é casado ou se você é casada, pensa numa coisa comigo. Em algum momento você precisa dar uma parada, analisar a vida e verificar se está tudo legal ou se precisa de fazer algum ajuste para seguir. Se isso não for feito, provavelmente seu casamento vai entrar em crise. No namoro é a mesma coisa. Lá na empresa onde você trabalha é do mesmo jeito. No seu ciclo de amizades, se você quer que ele dure, de vez em quando é importante você fazer essa análise, verificar o que está bom e o que não está, corrigir aquilo que precisa ser corrigido e manter aquilo que precisa ser mantido. Acontece que esse modelo de pensamento que expressa algo assim tão lógico, tão racional, tão interessante, quando é trazido para dentro das nossas igrejas, quando é trazido para dentro dessas estruturas, não sei porquê, mas ele deixa de ser uma realidade, deixa de ser uma necessidade. E aí nós temos regentes que estão há 27 anos no cargo e nunca pararam para verificar o que está bom e o que está ruim. Nunca pararam para analisar o que precisa ser corrigido e o que não precisam. E aí eles vivem assim, um dia após o outro, um mês, um ano após o outro, literalmente deixando a vida levar, deixando acontecer do jeito que acontecer, e alguns ousando dizer do jeito que Deus quiser. Coisa esquisita. A minha recomendação é para que você não embarque nesse modelo. Isso não é inteligente e isso não é saudável. Se você quiser ter uma carreira de regente que desponte, se você quiser ter uma carreira que te tire desse marasmo, que tire você da mesmice e coloque você num patamar mais elevado, você precisa tirar um tempo para fazer algumas avaliações. E existem 5 avaliações que são muito importantes. E essa agenda aqui exige que você faça isso todo início de mês. Está escrito aqui. Todo segundo dia do mês, você vai precisar dedicar um tempo, sentar aí na sua casa, pegar uma caneta, pegar a sua agenda e começar a fazer essas avaliações. É a chance que você tem de determinar se algumas coisas deverão continuar no mês que está se iniciando ou se elas deverão ser repensadas. Se você não fizer esse tipo de avaliação, corre-se o risco de você pegar parte da sua energia, parte da sua força e colocar em projetos que não estão dando certo, colocar em ideias que não estão funcionando, e o resultado é o seguinte: você vai pegar a sua energia, você vai pegar a sua força, vai gastar em algo que nitidamente não está funcionando, vai se cansar, vai se frustrar e lá na frente você vai dizer que ai, o inimigo atacou, o inimigo perturbou e não deixou ir para frente. Foi nada de inimigo, foi só você mesmo que não quis fazer uma avaliação mais inteligente, mais criteriosa para perceber o que estava dando certo e o que não estava dando certo, o que tinha que ser mantido e o que precisava ser aniquilado para continuar gerando força lá dentro do seu conjunto. Então, a partir da página 35, existem aqui instruções detalhadas sobre cada uma dessas avaliações. Mas, apesar de elas estarem aqui detalhadas, faço questão de explicar uma a uma. E lá vai a primeira. A primeira coisa que você vai precisar avaliar no segundo dia do mês, o dia amanheceu, não sei que horas que você vai encontrar um tempo, mas você precisará encontrar um tempo para fazer isso aqui. Você vai precisar avaliar a taxa de frequência dos componentes nos ensaios. E essa avaliação, ela não passa pelo campo do achismo. Ai, porque eu acho que a irmã Tereza faltou 2 vezes, e a irmã Maricota, nem sei que dia que foi que veio, a irmã Dorca veio nos ensaios do ano passado porque tinha... Não.
Isso não é linguagem decente para regente. A gente precisa analisar aqui uma coisa que a gente chama de taxa de frequência. Já falei sobre isso aqui no canal. Existe aqui uma série que se chama Componentes que Faltam e eu ensinei a você fazer uma continha de matemática. Você não, a secretária fazer uma continha de matemática e te dar um número. É em cima desse número que você precisa trabalhar. E por que é assim? Porque toda instituição séria que existe nesse país trabalha desse jeito. E se está dando certo lá, por que é que não vai dar certo no seu conjunto? Quer um exemplo claro disso? Analise a política, por exemplo. As pessoas são eleitas com base numa taxa. É necessário ter um percentual de votos para serem eleitos. Quando você analisa uma escola, uma faculdade, qual que é o critério que essas instituições têm para determinar se um aluno pode ou não passar de série? É uma taxa, é uma nota que representa um percentual de uma quantidade que foi distribuída e esse percentual determina se está bom ou se está ruim, se passa ou se não passa. E todas as outras instituições que trabalham de forma séria trabalham assim. Os bancos trabalham assim. O Ministério da Saúde, quando quer descobrir a quantidade de pessoas que foram vacinadas, por exemplo, também trabalha. Todo mundo trabalha assim. E mesmo sabendo que esse é um padrão que dá certo em qualquer lugar desse planeta, ainda assim existem regentes querendo medir a frequência dos conjuntos, querendo medir a frequência dos componentes aos ensaios, pensando se a Tereza faltou 2 vezes, se a Jona faltou 4, se aquela falta 5 meses. Isso é cansado, isso é bobagem, não faz muito sentido você fazer esse tipo de coisa. Então, quando a gente pede para você avaliar a taxa de frequência, para mim pouco importa se a Tereza faltou 2 vezes, se a Jona faltou 3, eu quero saber a taxa. No frigir dos ovos ali, quanto por cento dos seus componentes foram ao ensaio? É 30%? É 40%? É 94%? É esse número que é importante. É isso que precisa passar pela sua cabeça. E outra vez, deixa eu dar uma martelada aqui, porque pode ser que isso esteja passando na sua mente. Se você estiver achando que esse modelo de pensamento é muito sofisticado e que é muito chique e que não gasta isso aí no seu conjunto, a minha sugestão é para você remodelar o seu pensamento. Isso aqui cabe sim no seu conjunto, mas primeiro precisa caber na sua mente. Pois muito bem, para você conhecer qual que é a taxa de frequência aí do seu ensaio, a única coisa que você vai precisar fazer é ligar para a sua secretária e perguntar para ela. E como é que eu sei que a sua secretária é capaz de te passar essa taxa? Porque lá na agenda que ela utiliza, que é essa aqui, essa bonitona aqui, essa agenda aqui oferece toda a estrutura necessária para a sua secretária conseguir te dar esse número, para ela conseguir te falar, ó, a nossa taxa de frequência foi de 39%. Então, se a sua secretária tiver um material desse aqui, é só você ligar para ela e pedir. Ela vai abrir a agenda dela e vai te falar: Irmã Regina, a taxa de frequência agora no mês de dezembro foi de 63%. Agora, se a sua secretária está naquela época ainda de comprar um caderno de 48 folhas lá na papelaria, riscar aquele negócio na régua, aquela coisa assim muito antiga, aquele modelo muito arcaico, aí de verdade ela não vai ter esse número para te passar. Mas já que você cogitou a possibilidade de elevar o seu nível, apresente esse material então para a sua secretária, porque isso aqui, como eu disse, conversa diretamente com aquilo ali, tá? Então ela vai te passar essa taxa e com base na taxa que ela te passar, aqui está dizendo o que você vai precisar fazer. Aqui nessa avaliação diz que uma taxa de frequência para você considerar boa, para você conseguir dobrar os seus joelhos e falar: Deus, eu quero te agradecer muito, porque isso aqui é uma coisa maravilhosa. Aconteceu esse número aqui, esse número é espetacular, eu quero te agradecer muito. Ela precisa ser de no mínimo 70%. Então, se a sua secretária falou que a taxa está em 35%, você precisa entender que tem algo que não está legal.
E não é porque a Tereza faltou 2 vezes, a outra faltou... Não, é porque tem algo que não está cheirando bem. Tem algo que precisa ser repensado, tem algo que precisa ser remodelado e essa mudança precisa começar a acontecer. Alguém precisa começar a pensar nisso. Seguindo as instruções que estão aqui, se a sua secretária te disser que essa taxa está menor do que 70%, aqui fala que você vai precisar começar a desenvolver algumas ações para fortalecer esse ensaio. Algumas ações que gerem mais envolvimento entre esses componentes, que gerem mais comprometimento e algumas outras avaliações que você vai precisar fazer para corrigir. Se isso estiver acontecendo, tão certo como eu vivo, existe alguma coisa errada dentro do seu conjunto. Existe alguma coisa que está desestruturada, existe alguma coisa que não está agradando, alguma coisa que precisa ser consertada. Por que eu sei disso? Porque a quantidade de pessoas que se interessam em frequentar o seu ensaio está muito abaixo daquilo que é esperado. De igual modo, se a sua secretária disser que essa taxa de frequência está maior do que 70%, você precisa celebrar. Você precisa também encontrar alguma coisa para comemorar isso. Porque toda vez que acontece algo bom na nossa vida, toda vez que a gente consegue atingir uma meta, toda vez que a gente consegue atingir um resultado que a gente queria, a gente tem que celebrar. Nem que seja chamar a vizinha lá e vem tomar um café comigo aqui para comemorar isso que aconteceu, você tem que ter esse hábito. É isso que gera vontade de querer continuar. Então, resumindo essa primeira avaliação, o que você vai precisar fazer? Ligar para sua secretária e perguntar: e aí, minha querida, como é que foi a taxa de frequência nossa aí nesse mês que passou? Se ela te disser que essa taxa foi menor que 70%, você precisa entender que é necessário desenvolver alguma ação dentro desse conjunto para dar uma mexida com essas pessoas, para dar uma motivada nessas pessoas, para colocar essas pessoas melhor sintonizadas com esse evento. Eli, e que tipo de ação é essa? Deixa eu te dar uma sugestão. Nós temos uma coleção de livros que se chama Regentes Excelentes, Ideias Excelentes. Todas essas aqui são ideias que você vai poder executar aí no seu conjunto de graça. Você não vai precisar gastar dinheiro, mas todas elas são muito legais e geram muita interação entre os seus componentes. Você pode adquirir isso aqui no nosso canal, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso site, a qualquer momento e começar a aplicar isso aí. Aplicar para quê? Para fazer a taxa de frequência subir. Se a taxa de frequência informada pela sua secretária for maior do que 70%, aí você não pode cometer o pecado da ingratidão. Você tem que entender que aconteceu algo muito legal e você precisa de uma ideia. Você precisa de algo muito legal para comemorar isso com o seu conjunto. Você não pode conceber a ideia de chegar lá no próximo ensaio e não falar sobre essa conquista. Não falar sobre esse feito. Isso é coisa maravilhosa. Pois muito bem, tomara que você tenha entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, é só enviar a mensagem no nosso WhatsApp, DDD 37 99993 7676. Eu respondo qualquer dúvida para te ajudar a entender sobre essa questão aqui da taxa de frequência.